João 16. E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. O trabalho do Espírito Santo. E Jesus continuou: Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito de verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará a glória para mim. Tudo que meu Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Tristeza e alegria. E Jesus disse: Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram: O que será que ele quer dizer? Ele afirma: Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. E diz também: É porque eu vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: Eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vencendo o mundo. E Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: Agora sim o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas, pois por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A gente vai sofrer. Muitos vão pensar que são deuses, muitos vão pensar que faz parte do povo de Deus, e muitos vão pensar que está agindo de acordo com a vontade de Deus, mas na verdade eles vão caçar o povo de Deus. Eles vão apostatar. Quer uma verdade revelada?
Isso pode chocar muitos, mas tem muitos batistas, presbiterianos, adventistas, muitos católicos, muitos de tudo que irão apostatar. Muitos. E em nome de Deus, eles vão caçar o povo de Deus. Só que sabe qual a parte mais interessante? Nós vivemos como se tivéssemos duas vozes dentro de nós. Nós vivemos com essas duas vozes. E a gente sabe qual é o certo a fazer. Nós sabemos que a gente está agindo errado, porque a voz do Espírito, ela fala conosco. Então, você sabe quando você está agindo errado. Só que a segunda voz fala assim, não, cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai tomar essa decisão? Você é melhor que isso. Você é muito... A segunda voz, ela é muito sedutora. E mesmo sabendo que você está fazendo errado, é muito possível que você faça o errado. Porque é o que a maioria faz, e eu não estou dizendo de você, porque comigo também é assim. Muitas vezes eu faço o errado. Não são poucas, são muitas. Qual é a diferença? A diferença é que o povo de Deus se arrepende. A gente pede perdão, nós nos arrependemos com dor dentro de nós mesmos. Qual é a voz que você está ouvindo mais? Você consegue ver Cristo? Você consegue ver Cristo Jesus? Porque Jesus diz, vocês não vão me ver por um tempo, mas logo mais vocês vão me ver novamente. Sabe que muitas vezes eu imagino Jesus do meu lado. Normalmente quando eu estou fazendo alguma coisa, ou que eu não gosto, ou em ambientes de tentação. Um exemplo, lavando louça. Você acha que eu gosto de lavar louça? Abandona o barco, o trem que não acaba nunca. É um trabalho infindável. Não acaba nunca. Nem sei se essa palavra existe. Infindável. Estou falando certo? Uhum. Meu amorzinho é a dona do português. Quando eu falo errado, ela dá umas cutucadas, dá umas chutadas aqui por baixo da mesa. Minha canela tá tudo roxa aqui, de tanto que ela chuta. Não é por minha causa. Quando eu tô lavando louça, eu coloco um louvor e eu imagino Jesus do meu lado. Pensa num trabalho que é chato, mas que fica agradável. Muitas vezes na academia, e eu vou para academia quase todos os dias, eu imagino Jesus do meu lado. Imagino, inclusive, ele me ajudando. Não é uma loucura, é só uma imaginação. Eu sei que eu estou imaginando. Mas isso me dá força para continuar. Isso me dá força para evitar com que eu peque. Isso me dá força para fazer algo que eu não goste. O mundo vai ficar feliz com a queda de Cristo. Apocalipse é um estudo do fim. É muito difícil a gente entender o Apocalipse. Mas em alguns momentos, tem algumas vertentes de estudo que diz que nós viveremos 7 anos de Apocalipse. Desses 7 anos, os 3 primeiros anos serão de coisas muito boas e os 3 próximos de coisas muito ruins, que é o tempo da colheita. Tá? Quais são as coisas boas que você está vivendo na sua vida hoje, mas que depois o fruto que você colhe é ruim? Vamos falar de droga. Quando você usa droga, tem um desenho muito legal, cara. Parece um passarinho, um pintinho, sei lá o que bicho que é. Esse pintinho, ele experimenta droga, e ele tá caminhando, uma vida normal, assim, uma vida mediana. Vamos colocar um nível amarelo. Ele tá no nível amarelo, caminhando. Aí ele pega uma droguinha. Quando ele pega a droguinha, cara, o trem fica todo colorido. Ele voa, ele dança, ele voa, ele brinca, ele flutua. E aí, de repente, ele começa a caminhar num amarelo de novo, porque o efeito passou. Ele acha mais uma droga, ele voa, brinca, dura menos tempo. Só que quando ele cai, ele não está no nível amarelo, ele está no nível laranja.
e ele não tá mais tão feliz como ele ficava no nível amarelo, ele pega a droga de novo, voa, não sei o que lá, mas é muito mais rápido, e aí ele cai pro nível vermelho, ele anda sempre triste, sempre amargurado no nível vermelho, aí ele acha a droga, quando ele voa, ele não voa mais, ele começa a caminhar no nível amarelo. Então, qual é a sua droga? Pode ser bebida alcoólica? Pode ser imoralidade sexual? Pode ser a felicidade momentânea da rede social? Pode ser a corrupção? Eu garanto para vocês que vocês não vão achar felicidade em qualquer droga que vocês tiverem. Hoje, um exemplo, existem vários estudos a respeito disso, de mulheres que têm independência, a independência do marido, mulheres que são independentes. Como é que é o treino da mulher lá? Feminismo? O feminismo. Deixa o subaco peludo, o cabelo só, fica gorda igual uma porca. Feminismo, galera. Sabe o que acontece com a maioria das mulheres que vivem nisso? Elas vivem numa competição com o masculino. Primeiro que uma mulher não aguenta fazer o que um homem aguenta fazer psicologicamente, tá? Então, quando isso acontece num futuro muito próximo, sabe o que acontece com a maioria dessas mulheres? Elas entram em depressão, elas se matam, elas não conseguem viver sozinhas, ficam amarguradas. Isso é estatístico, são dados. Se você quiser saber mais, no meu livro, A Prova da Existência de Deus, eu apresento esses dados para vocês. São dados científicos. O que acontece com quem é homossexual? Quem é homossexual é a mesma coisa. Em um futuro, acha que está vivendo uma felicidade momentânea. Estou falando de felicidade ainda, tá? A mulher também, estou independente, consegui um emprego melhor do que o marido, vou separar desse cara aqui, ou não preciso de homem, nem casou, não preciso de homem, eu sou bem sozinha, eu ganho muito mais do que qualquer coisa. Ela vive feliz por um tempo, mas chega um momento, a pressão psicológica ela é muito diferente. Tem uma mulher, se eu não me engano, uma jornalista, ela se colocou na condição de um homem por 45 dias, ela não aguentou a pressão. Ela se vestia como um homem, fazia as coisas de homem, fingia que era homem, e as pessoas tratavam ela como homem, ela não aguentou a pressão. Porque um homem, ele aguenta uma pressão psicológica muito, muito maior do que a mulher, porque é da fisiologia do homem. Homossexual vive como mulher, estatisticamente é a mesma coisa. O nível de depressão dessas pessoas é muito maior do que qualquer uma outra, assim como de suicídio. Vou falar uma palavra, de tirar a própria vida, né? Uma palavra mais delicada. Bebida, você tem aquele ápice de felicidade daquele momento, bebe, mas no dia seguinte vem a complicação, e aí você aumenta a dose, porque o seu organismo, com aquela quantidade, você não fica mais feliz, e isso vai te trazendo problema cardíaco, de fígado, de tudo mais. Droga é a mesma história do passarinho. Cada vez você se entrega mais e chega um momento que aquela droguinha lá não funciona. Eu falo droga porque eu não conheço todas, tá? Mas pode ser maconha, pode ser aí você sai da maconha, entra na cocaína, porque a maconha já não funciona mais, aí a cocaína não funciona mais, vai pro crack ou para qualquer uma outra que exista, hoje, êxtase, LSD. Nem fala. Como é que é? E LGBT, essas drogas tudo aí. Então, assim, eu não conheço o nome dessas porcaria, mas entenda isso. Hoje, a maior droga da humanidade é a porcaria da rede social. Sai dessa porcaria. Vai ver sua família. Dá atenção para sua esposa, fica pro seu marido, pro seu filho. Fica aqui no nosso vídeo até ele acabar. É isso aí. Sendo cristão, vocês sofrerão. Por quê? Porque vocês se apartarão do mundo. Vocês vão parecer ETs. E vai parecer ET. E muita gente vai te tratar como ET. Mas saiba que você está levando o amor, e é só por amor que a gente faz isso. Você quer saber os segredos revelados da Bíblia? Se inscreva nesse canal, faça parte do Família Real, porque fazer parte da Família Real é você estar nessa comunidade de amor. Nós amamos a sua vida em Cristo Jesus. Nós oramos por você. Se você precisar de oração, mande seu pedido de oração. Nós estamos aqui por Cristo, para Cristo, representando a Cristo por vocês.
quer dizer uma coisinha, amor? Tchau, pessoal. Bom domingo para todos. Vamos para a igreja.